Fala pessoal, hoje eu vou estar fazendo um documentário sobre o Jurassic Extinction 3. Finalmente, ô preguiça para poder fazer esse vídeo, mas tamo aqui. Já deixa um like, se inscreve no canal e bora começar porque vai ficar muito bom. Tem muita coisa para poder falar. Essa produção gigantesca, né? Então bora lá, deixa o like, se inscreve no canal e já vamos começar. Bom, antes, né, desse negócio, eu vou fazer um breve resumo dos dois primeiros filmes, Jurassic Extinction 1 e Jurassic Extinction 2, o começo do fim. Então bora lá. Ó, Jurassic Extinction 1 é literalmente Dave, Michael, Owen e... Eu esqueci o nome do outro lá, mas é relevante. O Dave estava pesquisando um negócio e acaba descobrindo uma ilha misteriosa. Então eles vão lá com o jato de Michael, chegam na ilha, são derrubados e um e os dinossauros acabam escapando, né? Por uma falha de sistema que vai ser explicada daqui a pouquinho, que vai ter um vídeo, um longa-metragem de Jurassic Extinction. Então fiquem ligados no canal que já vai sair daqui a uns dias, tá? Vai explicar, né? Aí eles precisam sobreviver a todos os dinossauros, até tem uma batalha final, que é onde um de seus amigos morre. Aí eles saem, Dave e Michael. E sai com o Roberto. Só que aí eles percebem que Owen não estava lá. Aí eles pensam, nossa, cadê o Owen? Então eles decidem voltar. Roberto fica no helicóptero e Dave e Michael vão atrás do Owen. O Owen acaba se encontrando com um Rex gigante. Ele foge, aí depois Michael e Dave se encontram com o Rex gigante. Encontram com o Big Sile, o maior dinossauro dessa franquia, né? Eu quero trazer um iceberg do Jurassic Extinction, dos 3 filmes, né? Tudo mais, e colocar o Big Sile, mas uma ideia futuro, né? Aí eles têm que sobreviver com o Big Sile caçando eles. Eles conseguem achar o Owen, eles voltam pro avião, conseguem, o chefe é morto, conseguem fugir do Big Sile. Aí, né, depois dessa breve explicação, finalmente temos o terceiro filme e bora começar, que tá muito legal. Bom, então para esse tópico já vamos começar com uma cena que eu tô preparando para poder aparecer em outro vídeo meu que eu também tô preparando de cenas descartadas que não foram colocadas no filme, que seria literalmente um gigantossauro atacando a Times Square. Depois que os dinossauros foram liberados para o mundo, seria lá nos Estados Unidos, uma das bases foi liberada e um gigantossauro acaba matando o pessoal no Ano Novo. Bate o Ano Novo, o dinossauro aparece e mata um pessoal lá. Outra cena descartada que também se passa na Times Square é literalmente um Triceratops atacando um carro. O carro tomba e explode, literalmente. Outra cena deletada que se passaria. Não tinha um local certo para se passar, mas digamos que ou se passa na Times Square também, né? Que seria um alossauro atacando a cidade, matando o pessoal, certo, sabe? Essas cenas que eu falei vão aparecer em um vídeo futuro que eu pretendo fazer, mas também teve outra cena deletada que ia aparecer, que seria na cena pós-créditos, né? Dos dinossauros estão liberados para o mundo, né? Que seria literalmente um gigantossauro brigando com o Xalai. O Pedro Zila gravou todas essas cenas que eu falei. Aí ele gravaria um gigantossauro brigando com o Xalai. Eu não me lembro ao certo quem que ganhou essa batalha. Eu não lembro se foi o Giga ou o Xalaia. Eu acho que foi. Eu não lembro também. Vocês vão ver no vídeo também quando eu for editar aquele outro vídeo. Beleza? Outra cena descartada que iria ter no filme, né? Sabe aquela cena lá que o Espinossauro Lego e o Rex Marrom estavam brigando? Então, aquele cara que dá choque neles, era pra depois que ele dá o choque nos bichos, ele seria atacado por um Dilophosauro. Isso mesmo, um Dilophosauro. Que eu vou tentar lembrar de deixar uma foto aí na frente. Esse Dilophosauro tá aparecendo aí. E ele iria matar o cara. Não seria a Rex que ia matar ele depois. Seria um Dilophosaurus. É uma ideia descartada, que o cara tava lá em cima. Só que tinha um lugarzinho que dava pra subir. Eu mostrei pro Pedrozelo, vou gravar, colocar nesse lugar aqui. O Dilophosaurus ia subir por aqui e gravar. E eu até gravei essa cena.
Eu até gravei essa cena. Infelizmente mesmo eu perdi a cena, velho. Infelizmente. Eu acho que se eu procurar aqui, eu até tenho. Eu acho que se eu procurar bem aqui, até dá pra poder colocar, né, no vídeo. Mas essas são literalmente as cenas descartadas e até mais cenas assim que de ideias, né? Mas eu não tô me lembrando tanto assim, mas bora falar mais, né? Porque tem muita coisa pra poder falar dessa versão brinquedo. Também falando mais sobre aquela cena lá do Espinossauro Lego e o T-Rex marrom. Naquela cena não era pra ser o Rex marrom naquela cena cuspindo. Era sim pra ser o Gigantossauro Lego. Aí você pergunta, mas por que não foi ele? Por que não foi ele? Eu pretendo fazer um vídeo explicando, tipo, dinossauros que sumiram, tipo, em Indominus Rex. Ela sumiu no primeiro filme e depois, né, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, sabe? Aí eu pretendo trazer um vídeo me falando isso, porque ele não apareceu, mas ele foi um dinossauro cortado sim dessa cena, beleza? Também outra ideia descartada seria meio que um segundo Rex gigante. Lembra que o Rex gigante macho, ele é morto pelo Big Sile, dando seu pescoço quebrado? Então, seria um segundo Rex gigante, que seria meio que a fêmea, que ele lá seria o macho, e ele seria a fêmea, e ela ia aparecer, né? Ia ter uma briga com o Big Sai, que eu tava pensando, mas não teve, infelizmente mesmo. Eu não acho que seria uma ideia tão legalzinha, mas independente. Bom, também era pra ter uma cena, né? Que o Big Sai iria morrer. Eu lembro que eu pensei nisso. Eu até ia falar com o Pedrozilla, mas eu simplesmente desisti, porque, tipo, o Big Sai, o pessoal amava o Big Sai em Jurassic Extinction 2. Teve um grande mesmo destaque, sabe? Então eu nem decidi falar isso pra ele. Ficou em segredo comigo mesmo, sabe? Então você lembra do Carlos que salvou eles no segundo filme? Teve uma breve aparição no jato no segundo filme. Então, ele não era pra ele ter aparecido nesse terceiro filme, rapaziada. Não era pra ele ter aparecido. Era pra aparecer só o Eduardo, que foi aquele cara lá, o soldado lá que teve o amigo perdido por causa do Big Saio. Não era pra ele estar aparecendo. Só que eu e o Pedro Zila, a gente concordou dele aparecer, né? E deu tudo certo. O pessoal, não sei se alguém gostou do personagem, ele não é tão relevante assim pra história, mas ele que conseguiu hackear, né, os chips para poder liberar todos os dinossauros pro mundo. Então, ele já teve um grande feito na história, né, gente? Então vamos concordar aqui, né? Então, bora pro próximo. Olha, fazer Jurassic Extinction 3 foi muito divertido, principalmente porque o Jurassic Extinction 1 e o 2 foram muito bem recebidos, então fazer o roteiro do terceiro capítulo dessa saga foi muito divertido e muito demorado também. Também teve o fato, né, de muitas ideias terem sido descartadas, muitas cenas não foram pro corte final do filme, mas ainda assim foi muito bom ver que o Jurassic Extinction 3, assim como o 1 e o 2, foram muito bem recebidos. Ô pessoal, quase que eu me esqueço aqui de uma cena que também vai aparecer no vídeo de cenas deletadas de Jurassic Extinction, né? Que é uma cena que seria da cena pós-créditos, né? Que um cara simplesmente estaria na fazenda dele, se eu não me engano. E aí, literalmente, um Sarcosuchus ia aparecer e ia matar ele. Tipo, de boa, só ia matar ele. Mas você não foi pro corte final porque eu tava atrasado nos negócios, tive que fazer rapidão, nem percebi que tinha tirado ela. Mas bora pro próximo tópico, que ele tá bem legalzão. Bom, não sei se vocês leram, né, a descrição do filme, mas foram simplesmente mais de um mês gravando, pessoal. Sim, um mês para gravar 52 minutos de filme. Porque várias cenas não foram que eu gravei. Geralmente eu não gravava mesmo. é, Se eu não me engano, as gravações começaram eu acho que cerca de mais ou menos dia 7 de fevereiro e acabaram em. Nossa, pior que eu não tô me lembrando mesmo. Acho que mais ou menos 7 de fevereiro mesmo começaram, terminaram só lá para 6 de março.
Então foram quase um mês de gravação, pessoal. Sim, eu acho mesmo que foi mais de um mês. E literalmente muito tempo, nunca demorei tanto. Geralmente é 20 dias para poder fazer um filme de 30 minutos, como Jurassic Extinction, Jurassic Hunters foram uns 3 dias, Temporal Rift do Pedrozilla Studios, que foi uma semana, literalmente, que eu cobrava muito ele, né? Jurassic Extinction 2, que foi em menos de um mês também. Então foi muito difícil, né, gravar essas cenas, fazer tudo bonitinho e tal. Mas o filme deu certo, vocês gostaram e deu bom, né? Bom, a produção se atrasou muito, por causa que eu te falei, né, no TV Spot 2, que ia lançar 9 de março, só que lançou só dia 11 de março. Foi 11, né? 11, foi 11 ou 12. Eu sei que foi numa terça-feira às 20 horas. Não tinha muita gente na estreia, eu fiquei bem triste. Queria que o Dino Review estivesse lá, o John Smith 3 estivesse lá. Queria que tivesse mais gente na estreia. Tinha só eu, o Dino World e o Pedrozilla Studios, cara. Fiquei muito triste. Os outros filmes tinham 8 pessoas. E esse teve 3, e o Raptor Studios, eu acho, né? Bom, eu fiquei bem triste. Isso aconteceu, eu quero que nunca mais aconteça, porque é que eu quero que o pessoal tenha se divertido olhando, eu quero ver a reação do pessoal, sabe? E bom, é literalmente isso. Não aconteceu tantas coisas ruins em entregar tal coisa. Não teve trailer, né? Vocês viram que não teve trailer. Porque não tinha tanta cena pra poder mostrar, sabe? O filme ia ter 150 minutos, mas eu não queria colocar tantas cenas porque não tinha tantas cenas legais pra colocar num trailer. O trailer tinha que ter pelo menos uns 2 minutos, sabe? Então eu decidi só não fazer um trailer mesmo, ficar com 2 teaser e 2 TV spots. Bom, eu já falei algumas vezes isso aqui, né? Não sei se foi com vocês, mas eu falei, né? Que o teaser 1, nada, nenhuma das cenas que apareceram nele estavam no filme, só gravei as cenas pro próprio teaser, sabe? Cenas bem aleatórias, não tinha começado as gravações, pessoal. Só a cena lá do homem falando, tá bom, eu vou, que apareceu no filme. É a cena que eu usei. Só que não era aquela cena, porque eu dublei ela no filme. Eu tipo, podia colocar ela do filme sem dublar nada, mas eu decidi dublar, por isso que ela tá diferentona. Mas é literalmente isso, não tem muita coisa o que falar. E bora pro próximo tópico, porque ele tá bem legal. O tópicozinho que eu vou falar bastante: tretas na produção. Sim, teve muita treta. Eu vou tentar resumir pra vocês, só que vai ficar longo, porque eu sei que vai ficar longo. E bora lá. Bom, eu e o Pedrozilla, assim que terminamos Jurassic Extinction 2 foi lançado, a gente já combinou em fazer um terceiro, certo? E aí a gente ficou lá de boa, eu criei o grupo, né, de Jurassic Extinction 3, coloquei 3 pontos de exclamação, pra ser mais exatos. Eu fui lá, coloquei, fiz o filme, ele foi dando umas ideias. A gente combinou em dia 1 de fevereiro, o Pedrozilla fazer o roteiro. Aí desde o dia 20, depois do lançamento em Temporal Hit, fui falando, mano, começa a fazer o roteiro agora. Eu falava que não. Mano, começa o roteiro agora, por causa que depois combinou a data, uma coisa que ia terminar no dia e tal, e tal. Ele falava que não. Aí depois, no dia 1 de fevereiro, que foi a data combinada, ele falou, mano, eu não vou conseguir terminar o filme hoje. O roteiro, né, do filme. Infelizmente, vai ter que ser mais uns dias, vou ter que fazer uma grande parte do roteiro em um dia, aí vou fazendo mais. Aí eu fiquei muito bravo, porque eu falei pra ele, mano, já começa antes pra não ter atraso. Ele não quis. Aí a gente brigou um pouquinho lá no grupo, ele falou, se você quiser fazer o roteiro, você faz. Eu falei, tá bom, então. Eu já tinha começado a escrever o roteiro. Ele falou, você tem certeza? Aí eu expliquei o porquê eu tava tão preocupado com o roteiro, que eu queria que fizesse logo e tal, e tal, e tal. A gente combinou a data. Aí tava tudo resolvido, mas não tava, porque eu ainda tava muito bravo. Porque a gente combinou a data, eu pedi pra ele fazer antes. Só que ele não fez porque não quis. Dá pra ter feito adiantado, não ter nenhuma briga, sabe? Bom, aí, né, teve o roteiro. E uma coisa que eu fiquei bem triste, bem paia, é que o Raptor Studios não participou do projeto literalmente. Literalmente não participou. Ele não ajudou no roteiro, nas ideias pro roteiro. Quase não estava ativa no grupo.
Ele gravou poucas cenas, as únicas cenas que ele gravou foi a do Teresdinossauro atacando o pessoal, que foi uma cena legalzinha até. Aquela cena, a cena pós-créditos, né? Do pessoal sendo atacado, né? E eu acho que tem outra, só que eu não me lembro agora ao certo, sabe? E ele não participou bastante, ele não ficava online e tal. E eu fiquei bem triste com isso, sabe? Então, fica aí, né? É Rápido Estudos. Eu até, né, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas deve saber, eu tô fazendo um projeto com o Dino World, eu, o Drill e o Raptor Studios, chamado Cretaceous Panic. E o Raptor Studios tava lá no negócio. Só que no comecinho ele não tava ativo no grupo. O Drill, eu, o Dino World tava. Só que eu percebi, nossa, ele não vai ficar quase nada ativo, não vai ter cena dele. Então eu decidi tirar ele do grupo. Falei, ó, você quase nunca fica ativo, o Jurassic Extinction você foi muito ausente e tal. A gente tirou ele. Tá? Não tem nada a ver com o Jurassic Extinction, mas só pra poder escalar. Então, ô Rápido Studios, por favor, se você estiver vendo esse vídeo, quando for participar de um projeto de uma pessoa, dá valor pro projeto. Só não grava porque você tem que gravar. Dá uma ideia e tal, porque é meio paia você não participar de nada, sabe? Parece que você não liga, entendeu? Teve mais brigas também, por causa que eu não coloquei as cenas do Pedro Zilla, né? Depois que o filme lançou, ele brigou comigo. Pessoal, ele me agrediu, ele invadiu minha casa, deu um chute na minha televisão, pegou uma cadeira, me espancou eu, sabe? Infelizmente isso teve que aconteceu. Aí ele brigou comigo, por causa que não colocou a cena. Eu falei, ó, tava muito. Fiz a correria, não vi sua cena. Falei, tá tudo resolvido. Bom que pelo menos vai ter outro vídeo de cenas deletadas. Então isso já compensou, entendeu? Mas ele ficou bravo comigo. O pessoal me agrediu. Tô zoando. Mas essas foram as tretas. Tem muito mais coisa pra falar, né? Mas é literalmente o resumo do resumo. Resumo do resumo que durou uns 6 minutos. Vamos pro próximo tópico. Bora lá. Bom, não teve tanta dificuldade assim na edição. Eu queria que tivesse mais trilhas sonoras. Era pra ter uma certa trilha sonora no começo do filme, na cena do Big Sile, né? Só que quando eu fui exportar o filme não deu, tive que tirar ela. Na cena que aquele Trodon é morto pelos Sarcosuchos, também era pra ter um somzinho de floresta, eu tive que tirar ela com os direitos autorais. Aí por isso tá cheio de música do Godzilla no 54. Peço desculpas, né? O Dino World não gostou muito, sabe? Mas bom, a edição não foi uma coisa que atrapalhou muito o filme. Eu assisto Jurassic Extinction e penso, não, mano, poderia ter mais efeitos sonoros e tal. Poderia ter mais, sim. Mas agora já foi e o pessoal já viu. Bom, teve um problema que eu tinha gravado muito e não editava. Eu só ia gravando e não editava. Eu ficava com preguiça de editar. Até que eu fui editando aos poucos. Falei, ó, o filme tá quase acabando. Tem mais cedo pra gravar, então eu vou editando. Só que não dava muito. Aí eu falei pro Pedrozila, né? Ô, mano, o filme tá com 20 minutos. E eu acho que já tá na metade. E eu tinha falado pra ele, antes de fazer o roteiro, ó, mano. Eu quero filme de 50 minutos ou uma hora. Se ficar 40 minutos, deleta a produção. Aí quando o filme tá com 20 minutos, eu falei, não, mano, 40 minutos de filme ia ajudar, né? Aí graças a Deus, o filme foi com 50 minutos. E foi bom. Bom, teve um dia que eu editei 30 minutos de Jurassic Extinction, assim, 30 minutos. Parece pouco, mas é muita coisa. Foi dos 20, mais ou menos, foi exatamente dos 20 minutos até o final do filme. Literalmente, sabe? Foi um dia bem cansativo, eu fui tentar exportar o filme, e eu simplesmente exportei ele, aí quando eu fui ver na minha galeria, ele tava sem som. O filme inteiro tava sem som. Né? Do nada. Aí, né, eu fui perceber, tava sem som, por quê? Por causa que a trilha sonora que eu tinha colocado, do negócio de floresta, e daquela música inicial, tinha dado copyrights e tirou o som de todo o vídeo. Quando eu fui exportar, claro, falou, mas falou que seria silenciado o vídeo só no TikTok. Eu pensei, não vou postar no TikTok mesmo, então problemas. Aí eu mandei e ficou sem som. Eu voltei lá no meu editor de vídeo, aí eu percebi que tinha tirado o som de tudo. Simplesmente de tudo. Aí eu tive que tirar as músicas, coloquei do Godzilla, tinha aquela cena sem som, tive que ir clicando efeito por efeito, tentando deixar o volume, aumentar o volume dele, estava tudo no zero. Graças a Deus, os vídeos que eu tinha colocado, que
que eu gravava e ficava a voz, e que eu só colocava, não editava, graças a Deus que não mudou nada, porque eu não ia saber voltar ao normal, mas deu esse problema aí. Mas depois, como eu tinha editado muito, já era noite, eu pensei, não, amanhã de manhã eu resolvo, aí eu consegui resolver e tudo mais, entenderam? Foi uma coisa bem trabalhosa. Mas pelo menos eu consegui, né? E foi postado. Então, bora pra né, último tópico que vai ser bom. Bom, a conclusão é que o pessoal gostou muito do filme e, bom, não vai ter Jurassic Extinction 4 tão cedo, então não se animem, beleza? O vídeo vai estar acabando por aqui, a conclusão é que o pessoal gostou muito do filme. Jurassic Extinction continua sendo a maior franquia do meu canal por enquanto, né? Não sei se próximos filmes vão ultrapassar, né? Muito obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda demais o canal crescer e ter mais vídeos, versões de brinquedos, shorts, vídeos grandes. E falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e falou. Fui! Foi uma experiência bem única, foi a primeira obra, o primeiro projeto, né? A primeira versão brinquedo que eu participei junto de alguém que nem foi meu, foi de outra pessoa, né? Mas eu achei que foi muito legal. Eu meio desligado, esqueci de fazer as cenas e até tinha compromisso, mas consegui fazer todas as cenas, ajudei muito. Eu acho que eu ajudei muito, espero que eu tenha ajudado. Então é isso, eu espero participar de mais projetos na frente e só quero agradecer ao Espino por ter me chamado, por ter me convidado, por ter me dado essa chance. E eu acho que para a primeira vez foi ótimo. Eu gostei muito de ter feito. Muito obrigado.